No Jornal da Manhã, a opinião da nossa comentarista, companheira Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta sexta. Ô Vera, as manifestações estão marcadas para domingo e eu pergunto para você, os ministros e os deputados seguiram a orientação do presidente Jair Bolsonaro de se manter distantes das ruas ou não? Os ministros estão mantendo uma certa equidistância dos protestos, Thiago. Não tem ministro fazendo propaganda, dizendo que vai, pelo menos por enquanto, e pelo menos nas redes sociais publicamente, isso não é feito. Mas os parlamentares, deputados e senadores, sobretudo do PSL, ainda estão muito ativos na organização dos eventos e na convocação das pessoas às ruas. É claro que a pauta mudou bastante, o tom deixou de ser aquele tom beligerante, pelo menos nas convocações públicas, nos panfletos, nos folders, nas comunicações que são enviadas por WhatsApp e pelas redes sociais, mas eles ainda estão muito ativos. O líder do governo no Senado, o Major Olímpio, é um dos que estão desde o fim de semana conclamando as pessoas a irem às ruas, usa o seu Instagram, o Twitter, para fazer isso. Ele, no domingo, já falava comigo, falava, Vera, as manifestações são a favor das reformas, a favor do governo e não contra o Congresso, etc. Então, ele está muito nesta linha, continua convocando. Ele, inclusive, usou um post no Twitter para dizer que seria que a conclamação para os protestos teria sido uma das razões para tirar um jabuti gigantesco que teria sido colocado na medida provisória que reestruturou a esplanada. Só que aí o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, respondeu nesse tweet dizendo: o jabuti gigantesco foi incluído pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Então, é um sinal de que as manifestações ainda são um tema a dividir o PSL, que é o partido prioritariamente da base do governo Jair Bolsonaro, e o resto do Congresso, os demais partidos, o Centrão e até os outros partidos que não são do Centrão, mas que são necessários para se votar reformas, etc. Então, hoje é um fator aí de estresse na relação do governo com o Congresso e também entre os parlamentares ali. Tem aqueles que conclamam para ir e os que se sentem atingidos por uma tentativa aí de pressionar o Congresso. A deputada Janaína Pascoal, que desde o fim de semana passado tem sido muito vocal contra as manifestações, Thiago, fez uma nova postagem com uma espécie de desafio. Ela falou, eu desafio a que se entreviste os deputados que estão convocando para os protestos e pergunte uma pergunta básica. O senhor é a favor de uma reforma da Previdência global? Essa mesma pergunta que a gente pede para os nossos ouvintes e internautas mandarem aí suas mensagens. Ela diz que muita gente que está conclamando as pessoas a irem às ruas para pressionar o Congresso não é totalmente a favor da reforma. Agora, Vera, já apelando para a sua futurologia, em que o tom geral dos protestos deve ditar os acontecimentos do governo e também do Congresso Nacional na semana que vem? Exatamente. Eu não vou fazer nenhum exercício de futurologia dizendo se vai acirrar ou não, mas fazer uma constatação óbvia. Todo mundo está olhando para esses protestos e todo mundo vai acompanhar a procura de significados, a procura do que eles vão dizer. Eles vão ser majoritariamente anti-Congresso e anti-Supremo, ou realmente vai prevalecer uma pauta de apoio às reformas? Quem tentou domar o protesto vai ter êxito, vai conseguir? Porque é uma organização muito difusa, a gente nem sabe direito quem são os organizadores. Os principais movimentos, aqueles que a gente identificava como organizadores na época do impeachment, etc., desta vez estão afastados, são movimentos menores, mais pulverizados, que estão organizando os protestos. Isso permite que a pauta também seja pulverizada e que os assuntos levados às ruas, aqui na Paulista, em outras cidades, não sejam controláveis. A depender do grau de estridência que haja, isso vai ter um impacto sobre o Congresso e sobre o próprio Supremo. E a depender do tamanho que eles adquiram, se forem muito grandes, se forem significativos, o governo pode adotar uma retórica de que tem uma chancela popular para os seus projetos, pode reforçar
uma retórica que neste final da semana foi um pouco mitigada pelo presidente, pelos seus auxiliares, de que o Bolsonaro é uma espécie de ungido, uma espécie de escolhido para implementar a sua pauta e que cabe ao Congresso aceitar. Então, o tamanho dos protestos e a entonação dos gritos, das palavras de ordem, vai ditar sim a semana que vem. E por que isso é importante? Porque ainda tem para concluir a votação da medida provisória 870, ela vai para o Senado, então tem todo um trâmite lá, e porque a reforma da Previdência, que ficou meio em banho-maria nesses dias, pelo fato do governo ainda não ter os votos, e pelas outras discussões de cunho ideológico que tomaram conta do debate, ela segue, ela vai continuar, e ela tem um prazo, maio já está terminando, junho já bate a nossa porta, e esse era o prazo inicial que o governo trabalhava para que ela saísse da Câmara. A maior celeridade ou maior lentidão no trâmite da reforma dependerão muito dessa relação do Executivo com o Legislativo, Thiago. Vera, a Jovem Pan vai acompanhar também as manifestações domingo. Bom trabalho para você, Vera, e até segunda aqui nos estúdios. Até domingo, talvez, e até segunda. Claro,